Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para glorificarmos ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor José Carlos, bem como a sua família, bem como o seu ministério. É uma honra poder estar com os irmãos esta noite, nesse culto onde nós estamos no mês da família, ministrando as famílias, orando pelas famílias e crendo que o Senhor vai fazer grandes coisas nas famílias daqueles que estão aqui buscando a sua face. Deus seja louvado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Livro de Josué, capítulo 24, um versículo muito conhecido nosso. Josué, capítulo 24, nós vamos ler os versículos 14 ao 16. Josué, capítulo 24, 14 ao 16, está na tela. Os irmãos que não estão de posse, não é, das Escrituras, mas poderão acompanhar-nos pelos monitores. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Quantos podem glorificar o Senhor pela sua palavra essa noite? Que o Espírito do Senhor aplique-a aos nossos corações com poder e graça. Podemos tomar os nossos assentos no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quando Moisés sai do Egito com o povo hebreu, a Bíblia afirma que saíram do Egito 600 mil homens de pé. Homens de pé eram contados de 21 anos para cima, não eram contados as crianças, não eram contados os velhos, não eram contados os escravos, não eram contados as mulheres. Há alguns que chegam a afirmar que saíram do Egito aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Porém, não saíram só hebreus. Àquela altura já havia uma mistura, e eu queria que você prestasse muita atenção nesta expressão mistura. Já havia uma mistura entre o povo hebreu e o povo egípcio. Casamentos mistos já tinham acontecido. Filhos já haviam nascido destas relações. Negócios já haviam sido firmados entre hebreus e egípcios. Além disso, muitos egípcios, insatisfeitos com a vida no Egito, resolveram partir juntamente com os hebreus rumo àquela aventura em direção a uma terra que manava leite e mel. É preciso entender que essa mistura não foi apenas uma mistura étnica. Não. Foi uma mistura cultural. Foi uma mistura de procedimentos. Foi uma mistura de comportamentos. Foi uma mistura de praxes. Foi uma mistura de modus operandi. Foi uma mistura de culto.
mistura que envolveu os 3 níveis de vida do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. E eles saem do Egito em direção à terra prometida, e aquele espírito que estava no Egito, por causa dessa mistura, os acompanha na viagem. O mais grave é que eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles. O perigo maior é que o corpo foi liberto da escravidão, mas a alma ainda estava presa. E se você observar e prestar atenção em toda a história do povo, toda a história de rebeldia, de desobediência, de insubordinação, de resistência à vontade de Deus, ela é resultado da forma como eles saem do Egito. Essa forma misturada. Quando Josué entra com o povo na terra prometida, toda aquela geração tinha sido sepultada no deserto. Só entraram dos que saíram do Egito na terra prometida, quantos? 2. Josué e Caleb. Se saíram 2,5 milhões de pessoas, 2.499.998 pessoas foram sepultadas no deserto. E se você perguntar, pastor, por que esta multidão foi sepultada no deserto? Eu só tenho uma resposta curta para te dar e dizer que esta multidão foi sepultada no deserto por causa da mistura. Mas embora aquela multidão foi sepultada no deserto por causa da mistura, observe que as práticas estavam entranhadas na sua geração. Então isso já me remete a um cuidado que eu preciso ter com as minhas escolhas, porque eu conheço pessoas que estão vivenciando resultados de escolhas de avós, de bisavós e de tataravós. As nossas escolhas, quem dera, somente nós sofrêssemos as suas consequências, mas a nossa geração sofrerão as consequências das nossas escolhas. Por isso, quando Josué entra na terra prometida com o povo, e ele percebe o clima dividido. Deus, ele aceita até que a minha adoração seja fraca, seja frágil, seja incipiente. Mas Deus jamais aceita uma adoração dividida. Quando Deus percebe que o povo, quando Josué percebe que o povo estava dividido, cocheando entre 2 pensamentos, Josué se levanta e exige do povo um posicionamento. Eu vou repetir para ficar gravado na tua mente e no teu coração. Josué se levanta e exige do povo um posicionamento.
E ele pronuncia estas palavras que nós lemos aqui esta noite. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se aos vossos olhos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Hoje é dia de escolha. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se levanta e diz: olha, eu estou percebendo a mistura, eu estou percebendo a dúvida, eu estou percebendo que vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Então, hoje vai ser dia de decisão, hoje vai ser dia de escolha. Se parece mal a vocês servirem ao Deus que vos tirou do Egito, o problema é de vocês. Porém, independente da decisão de vocês, a minha decisão e da minha casa já está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso essa noite? Levanta a sua mão mais alto que você puder. Se puder tocar no teto, toque. E diga bem forte: independente da decisão que alguém queira tomar, a minha decisão e da minha família já está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos tomar decisões. Precisamos fazer escolha. Porque o mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para a nossa família e quer ver uma diferença. O mundo quer olhar para a nossa vida e quer encontrar um modelo, um referencial a ser seguido. E isso exige de nós que tomemos hoje decisões. Quais as decisões que o povo precisava tomar e que nós precisaremos tomar? Primeira decisão que aquele povo precisava tomar e nós precisamos tomar neste tempo é entre o materialismo e a fé. Eu vou repetir. A primeira decisão que aquele povo precisava tomar, e nós precisamos tomar no nosso tempo, é entre o materialismo e a fé. O povo egípcio era um povo dos mais adiantados daqueles dias. Era um povo com uma economia forte, poderoso exército. Um povo materialmente pujante. E ouça-me essa noite com atenção, por gentileza. A filosofia que dominava o povo egípcio era a seguinte: aquilo que você tem vale muito mais do que aquilo que você é. Essa era a filosofia do povo egípcio. O que você tem é muito mais importante do que aquilo que você é. Portanto, tenha o máximo que você puder para ver se você consegue ser alguém.
Josué estava espantado, pastor José Carlos. Porque o povo que ele estava liderando não era um povo do material, era um povo da fé. O povo que ele estava liderando foi um povo que viu 10 pragas virem sobre o Egito. Foi um povo que viu as águas do Mar Vermelho fazerem muro para eles passarem a pés enxutos. Foi um povo que viu maná cair do céu, água saltar da rocha. Foi um povo que viu uma nuvem protegê-los do sol causticante do Egito, e aquela mesma nuvem se transformar numa coluna de fogo, aquecendo-os do frio da madrugada. Foi um povo que viu o exército combalido de hebreus derrotar um exército forte dos amalequitas. Foi um povo que viu Moisés com uma vara tocar nas águas de Mara amargas e elas se transformarem em águas doces. Foi um povo que andou 40 anos pelo deserto e suas sandálias não se acabaram, nem seus vestidos puíram. Foi um povo que experimentou milagres tremendos da parte de Deus. Mas, atenção, mas por causa da mistura. Eu vou repetir. Por causa da mistura. Eles trocaram uma vida de fé por uma vida de materialismo. Deixa eu dizer uma coisa essa noite. É lícito querer crescer. É lícito querer prosperar. É lícito querer possuir. É lícito querer ter um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, uma roupa melhor. Não é pecado. Mas deixe-me dizer esta noite, desde que isso não custe a paz e a harmonia da tua família. Quanta gente que não tem tempo para a família porque está em 3 empregos. Está em 3 empregos porque a mulher viu o caminhão das Casas Bahia encostando na casa da vizinha e saiu aquela geladeira de 2 portas que sai água pelo lado de fora. Aí a serva de Deus disse: ai, não é possível, eu sou serva do Senhor e o caminhão não encosta na minha casa, só encosta na casa da vizinha. Tem alguma coisa errada. Aí atribula o marido. Aí o marido vai lá nas Casas Bahia, pega lá aquela geladeira com um carnê do tamanho de uma Bíblia Thompson, leva aquele carnê para casa, fica atribulado para pagar aquela prestação. Tem que trabalhar 2, 3, 4 empregos. Aí o marido não vê mais a mulher, os pais não veem mais os filhos não veem mais os pais. Daqui a pouco a casa tem televisão nova, tem geladeira nova, tem fogão novo, tem carro novo, tem conta corrente de roda, mas a paz foi embora. Não troque a harmonia, a paz, a alegria, a comunicação da tua família por coisas efêmeras que ficarão aqui. Ao invés do materialismo, escolha a fé. Eu quero ler um texto com você. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 6. Põe na tela aí para nós lermos juntos, por gentileza. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Versículos 6 até o 10. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Olha que sério o versículo 8.
tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição. Porque o amor do dinheiro não é o dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está na nossa relação com o dinheiro. Olha o que Paulo está dizendo. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Enquanto eu leio esse texto, veio um monte de figura na minha mente. Veio um monte de gente na minha mente que começou bem. Um monte de famílias que eram felizes. Começaram bem. Não faltavam a culto de igreja, não faltavam a ensaio da CIB, não faltavam a trabalho de homem, não faltava a escola dominical. Eram dizimistas fiéis. Mas aí o dinheiro começou a entrar, aí o paletó fecha, o nariz empina. Quando estava na prova, era o crente que mais gritava no culto. O pastor tinha que tocar a campainha. Glória! Agora ele está com dinheiro, ele é mais light. Glória. Chegava na igreja, Pai do Senhor, pastor, e abraçava. Agora ele passa por você. Pai do Senhor. E aí se cumpre o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas famílias divididas, quantas famílias destruídas, quantas famílias com a vida espiritual arruinada. Repito aqui, e me entendam por gentileza, não por causa do dinheiro, mas por causa da relação com o dinheiro, por causa da falta de controle com o dinheiro. Mas nesta noite, o Senhor está levantando uma geração aqui na Delve, que entre o materialismo e a fé, vai escolher andar com Deus. Oh, se você é destes, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus esta noite. É por isso que Jesus olhou para os seus discípulos no capítulo 6 de Mateus e disse para os seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é a vida maior do que o vestido e o corpo maior do que a comida? Porque estáis preocupados com o que? Eu estou profetizando a palavra. Se você recebe, coloca as duas mãos assim, ó. Enquanto eu profetizo a palavra, você diga: eu recebo, é para mim. É o Senhor dizendo para você essa noite: porque estáis preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. De certo, os gentios se preocupam com estas coisas, mas vocês não, porque o Pai sabe de tudo que vocês precisam. E eu quero terminar esta palavra, esta parte, profetizando para você. E se você recebe, levanta as suas mãos para o alto, e ao final você vai dar o maior glória que você já deu esta noite. Mateus capítulo 6, versículo 33. O Senhor está dizendo à sua igreja aqui reunida hoje à noite: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oh, se essa glória para o Senhor pode ser maior.
Não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa, não vai faltar o sapato, não vai faltar o emprego, não vai faltar saúde, não vai faltar provisão, não vai faltar o cuidado de Deus. O salmista diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus esta noite. A segunda escolha que aquele povo precisava fazer, e nós vamos precisar fazer nesse tempo. A segunda escolha é entre pecado e santidade. Eu vou repetir. A segunda escolha que aquele povo precisou fazer, e que as nossas famílias precisarão fazer neste tempo, é entre pecado e santidade. Além do materialismo, o povo egípcio era dominado pelo pecado, dominado por uma vida de sensualidade, de degradação moral, de orgias. Eu disse aqui no início desta palavra que a mistura não foi apenas étnica, ela foi uma mistura cultural, foi uma mistura de procedimentos, de modus operandi, foi uma mistura de comportamentos. E aquele comportamento egípcio, sensual, promíscuo, carnal, ele transitou em direção ao povo hebreu. Isso foi tão sério que, quando Moisés desce com as tábuas da lei, Arão tinha sido seduzido pelo povo e construído um bezerro de ouro. E eles estavam em volta do bezerro, nus, adorando aquele bezerro. Não era só um culto, era uma festa sensual, carnal, em volta de um bezerro de ouro. Por causa daquela carnalidade, a Bíblia diz que 3.000 homens foram mortos num só dia. E esta era uma escolha que o povo precisava fazer. Nós, e eu vou repetir aqui, eu presto a sua atenção, mais do que você já está, e nós vamos precisar fazer seriamente nesse tempo. Entre pecado e santidade. Ouça-me por gentileza. Se existem duas coisas que não podem andar juntas, é pecado e santidade. Aonde tem pecado, não há santidade. Aonde tem santidade, não há pecado. Como famílias, e eu não falo, e eu digo isso com tristeza, eu não digo isso porque ouvi falar, eu digo isso porque trato de famílias há 30 anos. Há 30 anos pastoreando a mesma igreja. Como famílias têm sido destruídas por causa do pecado. Como o pecado tem entrado em famílias, ou por via do marido, ou por via da esposa, ou por via dos filhos.
e tem destruído famílias boas. O pior, pastores, é que famílias boas, famílias com chamada, famílias com história, famílias com lastro, mas por falta de vigilância, foram atravessadas pelo pecado. E o pecado tem as destruído. Eu me lembro de Davi, por causa de um segundo. Ele teria que estar na guerra, mas ele disse, não, no patamar que eu cheguei, não tenho mais que pegar em espada. No patamar, ainda puxa no R, no patamar que eu cheguei, não tenho mais que descer. Aí fica em casa, sentado na sala, tá calor, vou para a varanda. E quando foi para a varanda, ele viu uma mulher se banhando. Ele podia ter entrado. Ele podia ter entrado. Ele podia ter entrado. E evitado na sua história essa cicatriz. E mais do que uma cicatriz, as consequências que geraram aquela cicatriz. Mas ele prefere chamar a Betseba para dentro de casa, coabita com ela, manda ela embora. Daqui a pouco ela volta dizendo, estou grávida. Aí se cumpre na vida dela, na vida dele, o que a Bíblia diz, e se cumpre na vida de todos aqueles que arriscam. Um abismo chama o outro abismo ao furor das suas catatupas. Quando Betseba diz, eu estou grávida, ele tem uma brilhante ideia. Vou mandar o marido dela vir da guerra, vou mandar ele para casa, eles vão coabitar, e eu vou enganá-lo, e ele vai pensar que o filho é dele. Mas o marido vem, Urias, ele manda um rapaz para casa, o rapaz disse, por amor a ti e aos meus amigos, eu não vou para casa. Ele teve mais uma oportunidade de cair em si e confessar, mas ele pega um papel e escreve no papel, Joabe, ponha Urias na frente da batalha, e entrega o papel para o próprio Urias, para entregar sua sentença de morte para o general. Eu resumo aqui, dizendo para você que as consequências não saíram da casa de Davi. O filho morre, o filho do adultério morre. Amnon, um outro filho de Davi, violenta a irmã, violenta a própria irmã Tamar. Absalão, um outro filho de Davi, mata o irmão Amnon. Absalão se rebela contra o pai. Salomão começa bem e termina mal, se desvia. E o reino é dividido. Nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Nós estamos num tempo que precisaremos fazer essa escolha entre pecado e santidade. Não interessa se os colegas dos meus filhos
tem uma vida sexual ativa antes do casamento. Não interessa se na casa dos meus vizinhos os filhos podem fazer as suas escolhas, andar de madrugada pela rua, frequentar baile, ir para ali, vir para aqui, ir para acolá. Não interessa o que os outros estejam fazendo na casa deles. A minha decisão e da minha família já está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não permitas, minha irmã, não permitas, meu irmão, que o pecado aos poucos se assenhoreie da tua casa, se assenhoreie da tua família. Porque o início pode ser tranquilo, leve, superficial, até mesmo saboroso. Mas no final, a destruição chegará. Talvez você esteja me ouvindo essa noite, esteja dizendo: bispo, eu precisava ouvir essa palavra algum tempo antes. Eu precisava ouvir essa palavra uns meses antes. Eu precisava ouvir essa palavra uns anos antes. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Primeira epístola de João, capítulo 1. João diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade do Pai não está em nós. Mas recebe essa palavra essa noite com as duas mãos levantadas, e ao final deu maior glória que você já deu essa noite. Mas se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Há perdão de Deus para você essa noite. Há perdão de Deus para a tua família essa noite. O sangue de Jesus está aspergido sobre a tua casa nesta noite. Por isso que Davi, quando é repreendido por Natã, ele entra no seu quarto e compõe o Salmo 51. Compadece de mim, Senhor, segundo as tuas misericórdias. Lava-me com hisopo e ficarei limpo. Purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve. Contra ti somente pequei, e fiz aos que aos teus olhos parecem mal. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora eu quero te fazer um pedido, Senhor. Pode tirar o meu reino, pode tirar minha coroa, pode tirar minha fama, pode tirar o meu poder, mas de uma coisa eu não abro mão: não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Nós precisaremos fazer essa escolha entre pecado e santidade. Eu termino dizendo que o povo de Deus teve que fazer uma escolha que nós também precisaremos fazer neste tempo. E essa escolha é entre uma vida de
religiosidade e uma vida de intimidade. A terceira escolha que o povo precisava fazer, e nós precisaremos fazer, é esta: religiosidade ou intimidade. Além do materialismo e do pecado que havia entranhado na nação de Israel, o povo hebreu também, por causa e eu não esqueça dessa palavra por gentileza, o povo hebreu, por causa da mistura, agora também desenvolveu uma vida de religiosidade. Moisés, ele recebe ordenanças de Deus, como sacrifícios, oferta para perdão de pecados, oferta de gratidão, sacrifícios de diversas ordens, mas nenhum dos sacrifícios, nenhuma das ofertas, a ideia de Deus não era que aquele culto se transformasse numa experiência fria, religiosa, insensível. Não, pastores. A ideia de Deus é que aqueles sacrifícios pudessem aproximá-los do Senhor, pudessem gerar uma intimidade entre o povo e Deus. Mas a mistura era tão grande que aquilo que era para gerar intimidade gerou superficialidade. Não, eu vim hoje e vou sacrificar. Cumpri a minha parte. Volto para casa. Vou voltar amanhã. Cumpri a minha parte. Volto para casa. Vou voltar depois da manhã. E Deus estava lá de cima dizendo: eu não quero só o que você está oferecendo, eu quero você. Essa construção não era apenas para que você me trouxesse alguma coisa. Eu não preciso de nada que está na tua mão. Eu quero é você. Mas eles não entenderam isso. Todos aqueles sacrifícios e todas aquelas ofertas eram apenas práticas rituais, frias, vazias. Mas me prova que Deus queria mais do que uma religiosidade, uma prática ritualística. Deuteronômio 6, 4 em diante. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Depois que você amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, agora sim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás aos teus filhos, e as ensinarás, andando pelo caminho, assentado, deitado, levantando. Primeiro tem que estar em você. Fala para o teu vizinho aí. Primeiro tem que estar em você. Salomão fala em Provérbios 22, 6. Todo domingo que eu vou apresentar a criança, eu cito esse versículo na igreja. Salomão diz assim: ensina o teu filho. Essa igreja ensinada é outra coisa. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não é ensina o teu filho o caminho. Não é apontar o caminho. É estar no caminho,
para que o teu filho siga o que você está fazendo. Meu filho, eu estou andando aqui, pode colocar os teus pés no mesmo lugar que eu colocar, que você vai chegar no mesmo lugar que eu chegar. O que Deus queria é que aquela religião, não há problema na religião. Tem crente que diz assim, eu não tenho religião, eu tenho uma religião. A palavra religião é a palavra latina religare. Ligar o homem com Deus. Tiago fala que a verdadeira religião é sustentar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e conservar-se apartado do mal. Eu tenho uma religião. Só que o grande desafio que nós, pais, temos no nosso tempo é de fazer com que os nossos filhos pisem nas pegadas que nós pisamos, para que cheguem no lugar que nós haveremos de chegar. Por isso que Moisés, por isso que Josué diz para o povo, vamos escolher religiosidade ou intimidade. O povo de Israel estava tão terrivelmente religioso. Ouça, eu vou terminar agora e vou devolver a palavra ao pastor. O povo de Israel estava tão terrivelmente religioso que quando Moisés recebe as tábuas da lei, o monte fumegou, a nuvem desceu, a glória, a Shekinah do Senhor se manifestou. E o povo, ao invés de ser atraído por aquela glória, ficou com medo. Fala para o teu vizinho aí, porque o religioso... fala, você é assembleiano fala forte. Fala aí, o religioso tem problema com a glória. Quando a glória se manifesta, o religioso se afasta. Mas quem tem intimidade não. Quando a glória se manifesta, o religioso abraça. Aí o povo olha para Moisés e diz, Moisés, vai lá para o meio da nuvem, porque a gente está com medo. Se a gente se aproximar, a gente pode morrer. Não deixa Deus falar conosco, não. Deus fala com você e você fala com a gente. E a Bíblia diz sobre Moisés, com os outros eu falo por enigmas, mas com este eu falo cara a cara. Horacalabachandaraia. Qual será a nossa escolha? Religiosidade ou intimidade? Jesus olha para os seus discípulos no capítulo 15 de João, no versículo 16. Jesus diz aos seus discípulos, eu não vos chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Se você recebe essa palavra, levanta a sua mão assim bem alto. Mas tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto o Pai me deu a conhecer, eu vos dei a saber. Vou terminar agora fazendo para você 3 perguntas. E se você já tomou a sua decisão, você vai responder bem forte essa noite. E no final você vai dar um forte aplauso ao Senhor. Está preparado? Está preparado? Então levanta a mão direita comigo assim, ó. Materialismo ou fé?
santidade. Religiosidade ou intimidade. Deus nos abençoe.